Fora, né? Os irmãos estiveram com o pastor Gustavo, aqui 2 quintas-feiras. Eu pude assistir às palestras, que foram muito boas, né? De forma aí com questionários, preparando aí também para o concílio, né? Da nossa igreja. Se Deus quiser, vai acontecer em setembro. Hoje o tempo chuvoso, né? Mas que bom que você venceu a chuva e veio aqui participar. Hoje a gente vai falar aí sobre criacionismo, que é a doutrina da criação. A gente sabe, em especial os jovens, quando estão na faculdade, são muito confrontados sobre essa questão no embate do criacionismo contra o evolucionismo, que é muito pregado, né, ensinado aí fora, em especial no meio acadêmico. Mas nós não vamos entrar aqui em questões acadêmicas e tudo mais, mas mostrar através da Bíblia, através de testemunhos. Trouxemos 2 vídeos também que a gente entende que são vídeos curtos, mas que nos trazem algo muito importante também sobre o assunto, e vamos estar passando para os irmãos sobre isso, que é um tema também sempre abordado aí nos concílios, né? Há uma historinha que está aí no impresso que os irmãos receberam, que todo mundo recebeu, né? Que diz assim: Deus deixa rastros. Conta-se de um velho cristão que era analfabeto e que era um homem de muita oração. Certa vez um rico entrou em sua barraca e lhe perguntou: como você sabe que Deus existe, se você nem ao menos sabe ler? O velho respondeu: pelos rastros. Deus deixa rastros por onde ele passa. Como assim? Indagou aquele homem admirado. Humilde, aquele homem responde: quando o Senhor ouve os passos dos animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi ou um animal selvagem? Pelos rastros. Exatamente. O velho crente o convidou para fora da barraca, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada de multidão de estrelas, e exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais luminosos lá em cima são os rastros de Deus. Ele passou por ali, por isso eu sei que ele existe. É uma historinha apenas, mas ela nos ilustra aquilo que nos fala aqui em Romanos, o texto que nós vamos ler, e o que o salmista também fala em muitos outros textos bíblicos. Declara, Romanos 1:20, diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas. A natureza, ela declara a glória de Deus. Quando eu estava preparando essa palestra para hoje, em vários momentos eu tive que parar comovido diante de Deus, porque a gente começa a refletir sobre a grandeza de Deus, a grandeza da criação, as maravilhas, das pequeninas coisas, as coisas grandiosas. Tem que ser mais crente para acreditar que isso veio do acaso, do que acreditar que Deus criou, que o ser inteligente criou todas as coisas. Porque a gente vê a marca da criação, a marca da inteligência, do ser inteligente em todas as coisas. Quando nós pegamos um celular como esse aqui, ninguém é ousado em dizer assim: não, esse celular aqui, ninguém o criou, ninguém o fez. Ele foi assim, era uma areia que foi evoluindo, e aí virou esse celular. Ninguém fala isso. Todo mundo sabe que alguém engenhoso, uma equipe de pessoas trabalhou, inteligência humana houve, inteligência essa dada por Deus, para que fosse feito esse aparelho celular. E tudo que a gente vê por aqui. Então nós vamos ver um vídeo curtinho agora, que é do Dr. Adalto Lourenço. O Dr. Adalto Lourenço, ele já faleceu, e ele deixou, você pode entrar na internet e pesquisar, tem palestras dele, muitas, não dá para a gente trazer hoje aqui. Então, peguei um vídeo. Deixa eu colocar da seguinte forma. Segura. De um minuto e meio, uma entrevista que ele estava passando, apenas para ilustrar um pouquinho do que ele fala
do Deus da criação. Vamos assistir. Mostrando como não é só isso. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, está aqui, a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista mais. Em todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Que Ele é o autor das leis. Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Fala, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Certo? Vamos ver uma coisa simples, né? Nós já estudamos sobre a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí? Quando nós olhamos a natureza, nós temos um cientista falando, um físico falando sobre isso aí. Tudo que você encontra na natureza, a composição, está lá, marca 3 em 1. Começar por a gente, o ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. Nós vamos estudar sobre isso, sobre o homem. Então note como que a criação tem a assinatura de Deus. Fora isso, ele colocou também ali sobre a transcendência, né, de Deus, tantas coisas. Sobre o ser humano fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a capacitação que a gente tem, capacidade de raciocinar, tudo isso reflete a glória de Deus. Até mesmo as tribos que não conhecem o Deus verdadeiro ainda, que não foi apresentado o Criador, elas olham para a natureza, para o céu e tudo mais e falam assim, tem um Criador. Alguns começam a adorar o sol, a lua, as árvores, porque ele entende que tem uma coisa maior do que ele ali, ele está ali por algum motivo, por algum propósito, por alguma razão. E Deus se apresentou através da sua palavra para nós o conhecermos como Criador. Olha só esse slide que a gente vai passar aí, ele fala sobre a grandeza da criação. Eu achei muito interessante aí, Cristo vai nos ajudar. O primeiro slide é um texto, eu vou ler para os irmãos, diz assim: Coronel James Benson foi um dos astronautas da primeira equipe que andou na Lua. Ao fazer parte da expedição da Apollo 15, ele pensou, vou virar celebridade. No entanto, ao contemplar a criação de Deus, ele disse, quando voltava para a terra, percebi que eu era um servo e não uma celebridade, que o meu serviço é falar do que vivi, para que todos possam conhecer a glória de Deus. Quando você pesquisa sobre ele na internet, ele abriu uma igreja, inclusive, ele se converte, né, a Deus. O relato sobre ele foi a pessoa que foi mais impactada da viagem ao espaço, a respeito da natureza, de tudo que ele viu. Ele falou assim, não pode existir isso aí, sem existir um Criador, sem existir Deus. Aí vamos ver umas imagens aí,
compartilhadas com a gente. Olha só, vai dar para passar? Isso, próxima imagem. Pode tirar o volume. Eu que tiro aqui o volume? Pode deixar mais a imagem mesmo. Vocês vão ver ali o tamanho do planeta Terra, né? A Terra é grande, não é? É mais ou menos o tamanho de Vênus. Marte é menor, Mercúrio é menor, Plutão é bem menor. Terra é um planeta grande, né? Passa o outro. Cadê a Terra? Aquele pequenininho de lá para cá. Urano é bem maior, Netuno é bem maior, Saturno é bem maior, Júpiter é muito maior. Agora o Sol. Cadê a Terra? Está vendo que esse pontinho pretinho ali? Começando do pequenininho lá que é o Plutão, 1, 2, 3. Onde está a setinha? Ali é a Terra, aquele pontinho. O Sol é 100 vezes maior que a Terra. Sabia disso? Eu não sabia não. Eu sabia que era maior, não sabia que era tanto não. Pensa que esse templo aqui é a Terra. O Sol é 100 templos desses. Dá para entender a situação? Por isso que quando a Bíblia fala que o mundo vai arder em fogo, não precisa nem do Sol inteiro encostar na Terra, não é verdade? Por quê? Porque é muito maior. É 100 vezes maior. Você imagina isso? A massa, ela é infinitamente maior. A massa da Terra é em milhares, do Sol é em milhões, bilhões. É muita coisa. Então a gente olha como que é pequenininho. E a gente, o ser humano, às vezes se acha grande, né? O cara se acha tal. Ele está dentro daquela terrinha ali, ó. Olha o Sol. Muito maior que a Terra. 100 vezes maior. Mas acabou aí não. Vamos lá. Passa o próximo, print. Além do nosso Sol, ainda há um enorme universo. Pode passar. Cadê o Sol? Não aquela pontinha lá. Só aquela estrelinha lá. Depois você tem esses aí. Se o Sol é 100 vezes maior que a Terra, aquele grandão ali é quantas vezes? Isso aí é anos-luz. Depois da pesquisa, o pessoal consegue chegar a ver isso a infinitas distâncias, né? Pode passar. Cadê a Terra? Tem Terra, mas não. Antares é a 15ª estrela mais brilhante do céu. Está a mais de 1000 anos-luz. A 15ª estrela mais brilhante, significa que tem mais brilhante que ela. Antares. O Sol você já não vê ele mais aí. Pode passar. Acabou no Antares? Acabou, Cris? Acho que acabou, né? É isso mesmo. Tá. Tem só uma perguntinha aqui no final. Você sabia que tinha um slide assim. E agora, qual é o teu tamanho? Qual é o tamanho das coisas que te inquietam hoje? Qual a grandeza do seu Deus diante dessa majestosa criação? Irmãos, quando fala das estrelas, Deus fala para Abraão das estrelas que não se pode contar. Aqui está se falando de planetas, de estrelas, de sóis, de outras galáxias e tudo mais. Mas é tanta coisa, é tanta criação que Deus fez. Agora, sabe uma coisa interessante? Eu fiz uma leitura um tempo atrás que mostrava o seguinte: a Terra é o único planeta que tem o tamanho, o peso, tudo ideal para ter condição de ter vida. A distância do Sol, se ela fosse um pouquinho mais perto do Sol, queimava tudo. Se fosse um pouco mais distante, seria gelado demais. Se ela fosse maior ou se ela fosse menor, nós teríamos problemas de gravidade. Então, ela foi construída de uma forma para ter vida ali. O planeta Terra, ele foi construído com esse propósito, de ter a vida humana e todas as vidas que nós
nós vemos aí. Então nós vemos assim a grandeza de Deus nessa criação. Isso olhando para o macro, fala que é o macro da criação, agora o micro. Se você pega e olha para dentro de si, você sabe o quanto de coisa tem, o universo tem dentro de você? Aliás, mora muita coisa dentro da gente, né? Parasitas, bactérias, tantas coisas que seres vivos que tem em nós. Até para a gente renovar a nossa pele, tanta coisa. Seres microscópicos, coisas que não se consegue ver ao olho nu, entendeu? Quando você pega, se você pegar só o seu olho, você já tem coisa para pesquisa aí que as cientistas, as pessoas estão pesquisando até hoje tanta coisa do globo ocular que existe. Nós vamos ver um outro vídeo agora, ele é um pouquinho maior, mas presta atenção nele, é o Dr. Enéas. Quem conheceu Enéas? Enéas foi um candidato até a presidência. Meu nome é Enéas. Enéas é um cara muito inteligente, né? Enéas era professor, né? Químico. Então, assim, ele tinha muito estudo. A gente via, às vezes, ele naquela loucura lá para a presidência, né? Que ele se manifestava, ganhou muito voto por causa disso, mas era uma pessoa muito séria e um crente no Senhor Jesus, um crente em Deus. E ele declara a fé dele em Deus. Aliás, irmãos, ao contrário do que se diz na faculdade, a maioria dos cientistas, a maioria daqueles que pesquisam, eles são pessoas que creem em Deus, sejam cristãos ou não, mas eles creem em Deus. Aquele que não crê no nosso Deus, ele crê que tem algo superior, porque eles se deparam com a criação, não tem como contestar, dizer que não existe um Criador, entendeu? Vamos ver o vídeo presta atenção, ele fala muita coisa ali que tem a ver com química, matemática, com cálculo, às vezes dá um pouquinho de nó na nossa cabeça, mas o mais importante é que ele vai mostrar uma coisinha que tem dentro da gente, que chama cromossomo, e ele vai colocar a grandeza que é isso, para a gente entender o quanto que há uma grandeza de Deus dentro da gente. Vamos assistir o vídeo aí do Dr. Enéas. Rapidinho, ele fala rápido. Coloca isso pra gente, Cris. Som. O telescópio, quanto mais se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperados o mundo vai ficando pela sua insignificância cósmica. Nós somos como se o caos chegando face um pálido ponto azul do universo. Nós não podemos. Um pálido ponto azul.
ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base hidrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar ribose fosfato. Todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado dele, lá dentro dele, as bases: adenina, citosina, guanina e timina. Então, o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4 é mais de 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar, e os senhores, depois de 4 meses de confiança, terem que acreditar em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits. Qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu? De qualquer um de nós. Se eu dividir 20 por 6, certo? 6 bits cada letra. Vai dar 3, uma fração, 3 bilhões de letras. Obviamente, entendeu? 3 bilhões de letras. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais. Tá? A gente conhece muito que vê. Eu não tenho a felicidade do meu amigo de lá que fala 6, 7 línguas. Mas está confuso, inglês, francês, italiano, né? Uma palavra tem em média 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, se uma página tem em média 300 palavras, uma página, tudo é cromossomo, se o senhor divide em 500, fez 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página, isso aqui vai dar quase 1,7, vai dar para 2, vai dar 2 milhões de páginas no cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir, fazendo assim, se o senhor dividir 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, né? Vai. 2 vezes 10 a 6 é uma coisa que 20 vezes a 5. Se eu dividir isso aí por 500, né? 500, mais ou menos. 500, né? Se eu... 2 bilhões, voltando, para não errar as contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras, dividido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas, dividido, o senhor vai ter assim, 20 por 5 vai dar 4. Tá aqui. 10 a 5, 10 a 2, 10 a 3. O senhor tem 4 mil livros desse tamanho. 4 mil livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é um acaso. Eu tenho o direito de me relacionar. Eu olho para o PPNO, que é o negócio, a menor estrutura viva e libertada. Eu estou falando do vídeo, o vídeo não é verdade. Eu vejo aquela coisa. O PPNO tem um bilionésimo de 5 décimos de bilionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da leva. Vivos, mexendo de uma confusão. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Como os senhores foram meus alunos, deram essa honra, essa alegria, eu tenho o direito dele. Na virada do século do milênio, as discussões católicas, seguindo que vem, mas todo mundo está aceitando que é agora, não tem problema. Eu tenho o direito de lhes dizer que eu creio numa força extraordinária, que eu não consigo entender, não tenho nem pretensão de entender, estou longe demais para
queiramos ou não, brancos, negros, judeus, árabes, africanos, tudo. Nada me irrita mais do que discriminação de qualquer forma. Odiosa. Somos todos humanos, queiramos ou não. Todos eles, pelo menos na minha concepção, segundo o projeto do Criador do Universo. E aí, irmãos? Deu para entender um pouco? É muita conta, né? Mas o que é um cromossomo, irmãos? O cromossomo tem a ver com o nosso DNA. É aquilo que está na gente que vai dizer o filho, da filha que a gente vai ter, como é que vai ser a cor dos olhos, tudo isso. E se tiver algum problema aí, até mesmo questão de enfermidades, né? Só para estar tudo ali. E ele coloca, a ilustração que ele faz ali, é que como se dentro de um cromossomo desse, que é algo que não é visível aos nossos olhos, tivesse 4.000 livros escritos, tudo dizendo detalhadamente o que vai ser. Se uma daquela parte se corrompe, gera enfermidade, gera uma série de coisas aí para frente. É como no computador, quem é mais da tecnologia, que mexe no computador, sabe que quando se digita ali um A, um B, agora ele falou a questão das letras ali, tem várias algoritmos, coisas ali que vão formar aquela palavra ali para você. Então tem muita coisa colocada dentro da gente, dentro do nosso DNA, isso aí só dentro de um cromossomo. Então quando a gente olha para o macro, a gente vê uma grandeza infinita, que até hoje, alguém já perguntou se o universo é finito ou infinito, a doutora Adalto Ponencio. Ele falou assim, cresce que é finito, mas não chegamos a ver o fim dele. Onde que acaba o universo? Deus não permitiu o homem enxergar isso, se acaba, se é finito ou se é infinito. Quando a gente olha dentro da gente também, a mesma coisa, essa infinitude. Vai se pesquisando o cérebro humano, não tem computador que tenha a capacidade do cérebro humano. A gente usa mal o nosso cérebro, mas assim, os neurônios, todas as coisas, todos os comandos que tem, então tudo isso é parte da criação. Olhar para isso e dizer que não existe Deus é uma incredulidade que não dá para se entender realmente. Tem um texto lá de Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse é um dos preciosos textos a respeito da criação, porque ele nos fala aqui, ele está falando de Deus, mas ele está falando da pessoa de Jesus, especialmente apresentando Jesus como Deus. E quando nós estudamos na Trindade, lá na criação, no plural, façamos, nós temos ali o Pai, Filho e Espírito. Então tudo que nós falamos agora sobre criação, nós estamos falando da participação plena de Deus, Pai, Filho e Espírito, criando tudo que existe. E o texto que nós lemos fala que Deus, Ele criou todas as coisas, sejam elas visíveis, então tudo que a gente vê, sejam elas invisíveis. Aquilo que é visível é fácil, né, da gente identificar. A gente está vendo esse púlpito, essa cadeira, estamos vendo os nossos irmãos, tudo isso Deus criou, a natureza. Agora, o que é invisível? Quando a gente fala das coisas invisíveis, que coisas seriam essas? Vou falar. Que coisas invisíveis seriam essas? O próprio ar, você não vê, seja, mas não vê. Há um espírito dentro da gente,
Você pode cortar o ser humano todo, você não acha, não vê esse espírito. Mas ele está lá. É invisível, mas Deus criou. Tem anjos de Deus aqui. Hã? O vento, o irmão falou, né? O ar, o vento. Então, assim, a gente está no mundo espiritual aqui ao nosso redor, no mundo dos anjos e também dos demônios também, né? Eles estão aí atacando. Todas essas coisas, não que Deus criou o mal, né? Alguém já falou, nós vamos estudar um pouquinho sobre Lúcifer, né? Também sobre a criação, sobre Satanás, e a gente sabe que Deus criou Lúcifer, mas ele criou ele o anjo perfeito, assim como criou o ser humano perfeito. E Lúcifer se desviou, e nós também, a humanidade, nos desviamos. Aí eu tenho uma frase lá de Lavoisier, né, que ele é um francês, e diz: nada se cria, tudo se transforma. Agora a gente fala bem assim: fulano o criador disso, fulano criou aquilo, a gente sabe que ninguém nunca criou nada. Porque para criar, você tem que pegar do zero e fazer. Tem uma historinha que diz que um cientista, um cara muito inteligente, morreu, foi para o céu. Aí chegou lá diante do Criador, falou bem assim: logo agora que eu estava pronto a criar um outro ser humano, eu estava pertinho. Aí disse que Deus olhou para ele e falou assim: seja por isso, faz agora. Aí ele começou lá a juntar o barro, e falou assim: não, faz com o seu barro, esse barro foi eu que criei. Então, assim, até para criar, qualquer pessoa vai criar alguma coisa. Não, você está fazendo, você está transformando aquilo. Quando a gente olha a natureza, a gente vê a planta crescendo. Ela saiu através daquela sementinha da terra, o nutriente da terra se transformando naquela planta, naquela fruta. Depois ela morre, ela cai de novo, se decompõe e ela vira de novo o quê? Terra, adulto. O ser humano veio da terra, do pó veio ao pó, voltaremos, viramos pó de novo. Vai procurar lá, é terra. A gente vai no cemitério, a gente está pisando ali sobre terra, e muitas daquelas terras que a gente está pisando já foi ali o ser humano, porque eles revolvem a terra, né, tiram, colocam coisas, esse pedaço, está ali. A gente, no mundo que nós estamos hoje, durante tantos e tantos anos que se passaram, quantas pessoas já morreram, quantos pó da terra estão aí que já foram seres humanos lá no passado, animais. Então é um ciclo, mas é um ciclo a partir de uma criação. Para você dizer que você criou alguma coisa, você tem que pegar do nada. E é o que Deus fez. Do nada, Ele criou todas as coisas. Então o resto é só transformação, cópia, imitação. Tem o dito, né, que ficou popular em cima dessa frase lá do Lavoisier, é uma versão popular que diz: nada se cria, tudo se copia, né? O pessoal também fica copiando coisas aí na internet. Mas quando a gente olha essa realidade, a gente vê que tudo que o ser humano faz hoje já tem exemplo na natureza. Nós estamos aqui com a luz, não é verdade? Fala da natureza, alguma coisa que te lembra a luz. O próprio sol. Tem um bichinho que lembra até a seta do carro, do vagalume, né? E fica piscando ali. A energia, você tem o peixe elétrico, dá choque. Então, o ser humano tem coisas simples, por exemplo, o feltro, as coisas que a gente antigamente fazia muita historinha de criança colocando, né, no feltro ali as historinhas. Você coloca, o personagem fica coladinho ali, grudadinho. Como é que surgiu o feltro? O camarada estava andando e ele percebe que aqueles carrapichos começavam a colar na roupa dele e tudo mais. E ele percebeu que ele podia fazer algo assim. Você não vai no mato, não fica ali, esse carrapicho gruda, feltro. Então o ser humano, ele vai olhando a natureza, as coisas, e vai copiando aquilo que já existe. É uma ideia nova. Não.
deu a teoria da gravidade? Ele constatou quando ele viu que existia a gravidade, a fruta caía. Então, assim, a gente, além da gravidade, a gente vai olhando essas questões e a gente vê que o Criador só tem um, que é Deus. O resto a gente vai trabalhando em cima daquilo que Deus criou. Então diz que Ele criou todas as coisas visíveis, invisíveis, que Ele jamais foi criado, que Ele é antes de todas as coisas. Deus existe eternamente, Ele é eterno, e Ele sustenta todas as coisas. Diz o texto que Ele sustenta todas as coisas. Ele que sustenta os céus, Ele que sustenta aqui a terra, para que ela exista desta maneira até o tempo do fim. É Ele que nos sustenta a nossa vida. E se nós queremos ser sustentados, ser fortalecidos, nós temos que nos apegar a Ele a cada dia. E Ele nos sustenta para quê? Para que a gente viva com propósito, para que a gente viva o louvor da sua glória. A Bíblia diz que a natureza ela reconhece isso. As aves do céu louvam ao Senhor, diz o salmista. A terra louva ao Senhor. E a gente, o ser humano, a coroa da criação, que às vezes não reconhece ser criado. Em Efésios 1, versos 11 e 12 diz assim: nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós somos criados, e criados por quê e para quê? Para viver o louvor da glória de Deus. Por isso, quando Deus cria tudo, Ele vai dizendo, viu Deus que era bom, louvor e glória. Quando Ele criou o ser humano, a Bíblia diz que Ele expressou, viu Deus que era muito bom. E assim deve ser a nossa vida, engrandecendo a Deus. Isso significa aquilo que o apóstolo Paulo ele vai dizer, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Nosso casamento precisa ser para a glória de Deus, nosso trabalho precisa ser para a glória de Deus, nossas amizades, nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque nós somos criados para glorificar o Criador. Ao final aí do seu impresso, você tem aí alguns textos bíblicos que a gente vai deixar aí por base para os irmãos terem, são alguns apenas, mas que a Bíblia nos mostra sobre a criação. Aqui o relato no início aqui é uma história fictícia, né? De que alguns homens buscavam resposta para a pergunta de onde veio a terra, né? Quem criou todas as coisas. Então eles pegaram o computador mais sofisticado, né? De última geração, e colocaram todas as informações que tinham lá, para que no final esse computador pudesse trabalhar todas aquelas informações e dar uma resposta sobre por que tudo existe. E diz a história, né? Apenas uma história, um conto, mas que ao final o computador deu a resposta assim: leia Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A gente não tem como fugir aí dessa verdade. Vamos ler esses textos bíblicos para a gente concluir? Quem pode ler para a gente esse primeiro aí? Neemias 9:6. Outro depois já lê Isaías 44:24, assim por diante. Vamos lá, Neemias 9:6, o primeiro texto. Está aí pode ler no impresso mesmo, tá? Não precisa abrir a Bíblia não, já está aí, ó. Só tu, Senhor, aí em azul. Não, o primeiro texto, só tu, Senhor. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Neemias 9:6. Amém. Próximo. Assim diz o Senhor,
E lá em Apocalipse 4:11 fala: todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Amém? Tem esses outros textos aí relacionados, tem muitos outros textos na Bíblia, com Deus, declarando Deus como Criador. Então, no dia do concílio, se perguntarem assim: a terra foi, o ser humano foi criado ou ele evoluiu? Do primário. Foi criado Ou ele evoluiu do primário? Qual é a resposta? Muito bem. Se falar Deus criou a terra ou a terra surgiu numa explosão chamada Big Bang, qual é a resposta correta? Muito bem, então os irmãos estão preparados. Essa resposta é muito clara para nós, né? Há um Deus criador dos céus e da terra. Agora isso precisa fazer sentido em nossa vida, no nosso dia a dia. Um dia, isso tudo que Deus criou, por causa dos nossos pecados, esse mundo vai acabar. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Todas as constelações do céu serão abaladas, diz a palavra de Deus. Vai ser a volta do Senhor Jesus Cristo. Então vivamos para a glória de Deus. Amém? Pai, muito obrigado por a gente poder estudar aqui sobre a criação. E, ó Deus, é uma verdade tão clara na Tua palavra, mas também ó Deus, quando nós olhamos a natureza, quando nós olhamos toda a criação, ela reflete a Tua glória, Senhor. E também, ó Deus, quando nós experimentamos a Ti em nossa vida, podemos ter a certeza do poder do Teu Espírito, ó Deus, de que o Senhor é Criador e sustentador nosso. Ó Deus, que essa verdade possamos transmitir às outras pessoas e que vidas que hoje estão incrédulas possam crer que o Senhor criou todas as coisas com propósito e que o único propósito verdadeiro nesta vida real poderemos seguir é viver para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Nos conduz assim, ó Deus, no poder do Teu Santo Espírito. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, alguma pergunta, alguma dúvida ficou? Não? Pode falar, Jesus. Eu entrei nesse campo aí, no chão. Esse estudo aqui, que você viu, deu para trabalhar, mas está um pouco bacana. É uma pena que a gente pensa assim, né? Porque estamos num mundo pequeno, né? Quem vê, quem perdeu, né? Pensar que Deus está acima disso, né? Você olha para esse universo que é grandioso, né? E Deus ele está acima disso. Há hoje, né, os ufólogos, né, inclusive, eles tentam dizer que Deus é um extraterrestre, veio do outro planeta, criou, né, a gente aqui. Isso é limitar Deus. Deus não é um ser no outro planeta. Ele está acima, né, de todos os planetas. Ele criou todas essas coisas, né? Então a Bíblia, quando fala, inclusive coloca esse texto aqui do céu, do terceiro céu, o céu dos céus, isso vai ser chamado. A gente tem esse céu que a gente vê aqui, né? A história para cima a gente vê. A gente tem o céu que é estudado pelos cientistas das galáxias, né, e tudo mais. E a gente tem o terceiro céu, que João, que Apocalipse é citado, que é a morada do Senhor. Então é algo além das constelações. É algo a Terra aqui a gente consegue ter imagem de percepção dela, mas essa outra aí
perfeitamente, né? É uma engrenagem que funciona. Hoje, quando nós vemos terremotos, a Bíblia fala que vai acontecer muito mais, né? Eu tenho uma percepção de que a extração de petróleo, a extração de gás, uma série de coisas, está tirando exatamente da engrenagem da Terra essa flexibilidade que a Terra tinha antes. Então as placas, chamadas placas tectônicas, começam a bater, começam a ter terremoto, porque a gente está acabando com a natureza, com as árvores. Mas tem coisas simples do nosso dia a dia. Quando a gente às vezes joga um papelzinho de bala na rua. Porque quando a gente joga um papelzinho de bala na rua, é você mais bilhões e bilhões de pessoas que estão fazendo isso. Eu estava uma vez numa palestra, num local, morrado, começou a chover muito forte. E eu fui para a porta da igreja, fui ver, desci uma cachoeira para aquele morro, e tinha uma grelha de água de chuva, um bueirão assim para pegar água de chuva. Mas aquilo foi avolumando lá de coisas, de papel, de pedaços de móvel, de coisas, que de repente começou a entupir aquilo e a água fazia onda por cima daquilo. E eu falei, gente, de onde que veio tanta sujeira? Estou falando de uma rua. A enxurrada foi trazendo lá de cima toda a sujeira que nós, os seres humanos, tínhamos ali jogado. Ah, mas é um papelzinho só que eu jogo, é um papelzinho seu. Você não é sozinho no universo. Então a gente tem que pensar no nosso dia a dia, que Deus nos colocou para ser mordomos. Né? Uma das tarefas que Deus deu ao ser humano foi ser mordomo. Mordomo é o quê? Cuidar da criação. Tudo que Deus fez, até mesmo o cuidado com os animais, de não maltratar os animais, o cuidado com a natureza, a plantação, isso também é glorificar Deus. Tá? A gente não pode agir, Deus vai voltar, esse mundo vai acabar, então vou ajudar a acabar com ele. Não, a gente precisa fazer diferença. Nós, como cristãos, precisamos realmente fazer diferença. E quando a gente fala do mundo, a gente tem que entender também, a gente está como humanidade acabando com o mundo. A Bíblia chama até a gente de gafanhoto, né? Que ilustra o ser humano como gafanhoto, e o gafanhoto, a praga chega e destrói a lavoura, destrói tudo. A gente tem que pensar nessa micro-criação que somos nós diante do universo, que às vezes a gente está também se destruindo. Fisicamente, quando a gente não se cuida da nossa alma, quando a gente não cuida das nossas emoções, do nosso espírito, quando a gente não busca a espiritualidade, né? Então, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O que a gente está fazendo com esse templo do Espírito Santo? A gente está cuidando dele? Então, a gente precisa pensar isso. Ser cristão não é só cantar, mas tem a ver com o dia a dia nosso. Se a gente cuida realmente da nossa saúde, e muitas vezes a gente tem relatos com isso. E é algo realmente para a gente refletir, porque nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Nós somos mordomos desse corpo aqui que Deus nos deu. E outra coisa, né, pastor? O maior privilégio do ser humano é ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando a gente vai fazer, primeiro a gente tem que lembrar disso. Né? Exatamente. Para a gente não distorcer essa imagem, né? Costumo ilustrar muito essa questão da imagem com a questão do espelho. Então, quando você chega diante do espelho, está ali a sua imagem, né? Agora, se aquele espelho ele for um espelho distorcido, a imagem vai sair distorcida. Tem alguns lugares que tem esses espelhos que você chega lá e fica mais gordinho, mais magrinho, né? Então, quem é mais magrinho fica perto do gordinho para engordar mais. Mas quem não gosta de parecer gordo vai naquele espelho, como é que eu estou magrinho e tal. Mas uma imagem distorcida. Muitas vezes nós estamos sendo imagem distorcida de Deus. Mesmo na religiosidade. Então a gente precisa olhar para Deus e, como o apóstolo Paulo diz, ser imitador de Deus. Porque a imagem ela faz isso, ela imita, né? Você faz assim, a imagem vai junto. A gente quer ser uma imagem independente. Deus faz assim, a gente faz para cá. A gente quer ter a vida própria. Não, a nossa vida é Deus. E a imagem, ela não existe sem o ser que está ali à frente do espelho, né? Nós não somos nada sem Deus. Somos
comunicações com os irmãos agora. Coloca aí pra gente, Cristian. Depois a gente vai tomar alguma coisinha lá que a irmã Marinete fez. É um chocolate? Que beleza. Cristian, coloca as comunicações pra gente. Comunicações, slides. Para que amanhã nós temos a nossa manhã de oração, né? Então, isso aqui já é hoje, passou, pode ir lá. Amanhã nós temos a nossa manhã de oração, estamos na campanha de missões estaduais, estejamos orando pelos missionários do nosso estado. E na sexta-feira temos os embaixadores das mensageiras do rei. Você conhece alguém, menino, menina da cidade, perto da sua casa? Manda vir para cá, tá bom, Murilo? Traz aí a turma. No sábado tem bazar, não tem, Murilo? E estou vendo que o bazar está acontecendo durante a semana também. Tá? É que eu... Ontem teve até que uma pessoa que tiver ela estava até me orientando, ó, esse bazar aqui tem que ser contínuo. Eu falei, mas eu estou esperando a sala para montar o bazar. E ele permanecer contínuo, porque no domingo eu vendi mais do que no sábado. Depois da EBD, chegou a culpa aqui, eu vendi mais do que as horas que eu fiquei aqui no sábado. Ontem eu estava olhando que aparece para mim lá quando o Né entra alguma coisa na conta da igreja. Aí eu falei assim, eu acho que está tendo bazar, porque está entrando aqui R$10, R$20